Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da terceira série. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai iniciar nossos conteúdos do segundo bimestre. Na aula de hoje a gente vai iniciar a falar um pouquinho sobre reações de oxirreduções e a gente vai identificar um pouquinho onde a gente encontra essas reações e vocês vão perceber que ela é comum no nosso cotidiano, constantemente a gente se depara com reações de oxirredução, a gente vai ver qual é a importância desse conteúdo e a gente precisa relembrar uma dica para vocês, para a gente, sempre quando a gente for trabalhar com reações de oxirredução, como a gente vai abordar na aula hoje as regrinhas, sempre estar relembrando quais são as famílias da tabela periódica, né, quais são os elementos químicos que vão doar elétrons, que vão receber elétrons. Então esses são alguns pré-requisitos, alguns conceitos de pré-requisito que vocês precisam ter para facilitar o estudo de vocês quanto à oxirredução, tá bom? Deixa eu começar de novo. Agora, oxirredução, oxirredução. Só um pouquinho, tá, Regi? É porque a língua tá aprendendo. Oxirredução, eu nunca esqueço, eu tive que gravar um vídeo só a voz para o meu trabalho do mestrado. Pensa numa palavra que não saiu, era uma que tinha X, eu lembro que o cara tentou, eu treinei e no vídeo não sai. Eu falo ela assim, pausadamente, para não ficar mais feio, minha língua aprende. Oxirredução, reações de oxirredução, já. Agora vai. Então vamos iniciar, certo? Tá. Oxirredução. 5, Oxirredução. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da terceira série. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai dar início aos nossos conteúdos do segundo bimestre. Na aula de hoje a gente vai iniciar os conteúdos sobre reações de oxirredução. Então a gente vai estar tratando sobre as regras de NOx, vamos identificar quem são aqueles elementos químicos que vão perder elétrons, vão receber elétrons e a gente vai ver também que constantemente no nosso cotidiano tem reações de oxirredução, tá bom? E para a gente iniciar, a gente vai ver quais são os objetivos da nossa aula. Vamos lá, então? Então, primeiro objetivo, nós vamos compreender quais são os processos em que há transferência de elétrons entre as espécies químicas que ocorrem em nosso cotidiano. Nós vamos aprender as regras de determinação do NOx das substâncias químicas. Vamos também aprender as regras de determinação do NOx das substâncias químicas. E, por fim, nós vamos determinar o NOx dos compostos químicos na resolução das atividades. Ok? Bom, e para a gente iniciar, a gente vai ver qual é a definição, o que explica esse fenômeno de oxidação e redução dos compostos químicos, ok? Então, a reação de oxirredução refere-se a um processo em que há transferência de elétrons, em que espécies químicas, seja átomos ou íons de substâncias, reagem entre si. Essa palavra é a junção de oxirredução mais redução, que são processos opostos, porém se complementam, ou seja, um sempre depende do outro para ocorrer. O que que significa? Se é um processo de transferência de elétrons, a gente sempre vai ter aquela substância que vai, aquele elemento químico que vai doar elétrons e vai ter outro elemento químico que vai receber esse elétron, ok? Por isso que um depende do outro. O número de oxidação representa a carga elétrica de um elemento químico no momento em que participa de uma ligação química. Essa condição é relacionada com a eletronegatividade. O que é eletronegatividade? A gente já trabalhou em aulas anteriores. É a capacidade de um elemento químico tem de receber elétrons, ok? Que é a tendência que alguns elementos químicos apresentam para receber elétrons. Então, isso é o que define a eletronegatividade. Bom, pessoal, então, onde nós encontramos a oxidação? Então, como a gente pode observar aqui nas imagens, constantemente nós estamos observando esse fenômeno. Então, quando a gente tem aqui uma fruta que escurece, como a gente tem o exemplo aqui da maçã, mas acontece com a banana, com a pera. Quando a gente observa aqui a ferrugem,
né? A ferrugem também do bombril, aquela palha de aço que a gente utiliza na nossa casa, as pilhas, né? Que é um processo de oxirredução que ocorre para que ela possa funcionar, e o processo de fotossíntese também, ok? E nós, será que nós sofremos a oxidação? Sim. Então, a gente vai observar que esse fenômeno a gente não só observa nos produtos, como ela ocorre também dentro de nós. Então, o envelhecimento da nossa pele é algo natural e que acontece quando, além tanto do processo natural, provocada pela idade, há uma aceleração da flacidez, das rugas e manchas devido aos maus hábitos de vida e a fatores do ambiente. Alguns motivos que podem acelerar o envelhecimento está na oxidação da pele. O que ocasiona esse aceleramento? A exposição excessa ao sol, a poluição, alteração hormonais e uma alimentação desequilibrada e o estresse, ok? Então, esse processo de oxidação ocorre de forma natural em nosso organismo, porém pode ser acelerado através desses fatores, ok? Então, o que a gente pode observar? Que a oxidação não só está no nosso cotidiano, mas também como ocorre em nosso organismo, tá bom? Então, a gente vai agora aprender quais são as regras para a gente determinar, então, a oxirredução. Então, a oxirredução consiste nos processos tanto de oxidação e redução. O que é a oxidação? Resulta na perda de elétrons. Então, todas as vezes que eu digo que oxidou, significa que essa espécie química perdeu elétrons. E o que é redução? Redução resulta no ganho de elétrons. Então, todas as vezes que eu digo que uma substância química reduziu, significa que ganhou elétrons. E nesse processo, o elemento químico que recebe ou doa os elétrons temos as seguintes denominações. O agente redutor, que é aquele que sofre oxidação, provoca a redução e aumenta o seu NOx, é o que perde elétrons. Quem é um agente oxidante? É aquele que sofreu redução, provoca a oxidação e diminui o seu número de NOx, é o que ganha elétrons. Então, esses termos a gente vai estar sempre trabalhando, identificando quando a gente trabalha reações de oxirredução, ok? Quem oxidou, quem reduziu, quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante, tá bom? Então, qual é o conceito de NOx? Número de oxidação. Está relacionado à quantidade de elétrons que esse elemento químico vai perder ou ganhar. Então, nós temos aqui, número de oxidação é a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo perde ou ganha, ok? Então, a gente tem aqui o exemplo da ligação química entre o sódio e o cloro. Nós sabemos que o sódio é da família 1A, por isso que ele tem um elétron na camada de valência. O cloro é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa receber um elétron para ele ficar estável. Então, nesse processo aqui, que um doa e outro recebe, quem é o NOx? Mais um, que é a quantidade de elétrons que o sódio doou. O NOx do Cl é menos 1, que é a quantidade de elétrons que ele precisava receber para ficar estável, ok? Então, esquematicamente, a gente vai estar trabalhando com essa reta numérica. Então, a gente sabe que o íon, aquele átomo que perde elétrons, ele fica positivo, e aquele que recebe elétrons, ele fica negativo. Então, de 0 para mais 7, significa que ele doou ou perdeu elétrons. Do menos 1 para o menos 7 significa então que ele recebeu elétrons. Lembrando que o menos está relacionado àqueles íons ânions, ok? Então, todas as vezes que você determinar o NOx e for de 0 para mais 7, a gente vai ter a oxidação, ok? E quando você tiver do menos 1 para o menos 7, a gente vai ter a redução, ok? Então, quais são as regras para a gente determinar o NOx das substâncias? Primeira regra, todo átomo em uma substância simples
possui NOx igual a zero. E aí, lembrando que substância simples é aquela substância formada pelo mesmo elemento químico. Segunda regra, todo átomo em um íon simples, o NOx é igual à carga do íon. Então, a gente tem aqui, o que é um íon simples? Um íon formado apenas por um elemento químico. Então, aqui a gente tem o cálcio mais 1, o bário 2+, o flúor -1 e o nitrogênio 3-. Então, qual vai ser o NOx desses íons? A sua própria carga elétrica, que está indicando a quantidade de elétrons, que no caso aqui do potássio, ele perdeu, e no caso aqui do flúor, que ele recebeu, ok? E aqui o NOx +1, +2, -1 e +3. Terceira regra, existem elementos químicos que apresentam NOx fixo, ou seja, não muda, dependente do composto que ele se encontre. Então, nós temos aqui os metais alcalinos, família 1A, NOx sempre +1. Metais alcalinos terrosos, família 2A, o NOx sempre vai ser +2. O zinco, esse elemento químico, o NOx dele não muda, vai ser sempre +2. A prata, o NOx sempre vai ser +1. E o alumínio, o seu NOx sempre vai ser +3. Então, esses elementos químicos, o NOx é fixo, ou seja, não vai mudar, ok? Quarta regra, o NOx do elemento hidrogênio, o H, nas substâncias compostas. O que é uma substância composta? Aquela substância formada por elementos químicos diferentes. Então, geralmente é +1. Então, a gente tem aqui o exemplo. Então, nessa substância composta, ó, 2 elementos químicos, +1. Porém, quando o hidrogênio estiver ligado a um metal, que são os metais alcalinos terrosos ou os metais alcalinos, eles vão formar hidretos metálicos. Então, quando a gente tiver o hidrogênio ligado a um metal, o seu NOx muda, é -1. Como a gente tem aqui o exemplo, ó. Aqui é um metal, aqui é outro metal. Família 1A, família 2A. E aí, então, o NOx do hidrogênio muda para -1, ok? Quinta regra, o NOx do oxigênio, na maioria dos compostos, é -2. Vai ter exceção? Vai sim. Quando a gente tiver o fluoreto de oxigênio, que é o seu NOx vai ser +2, e quando a gente tiver os peróxidos, que é o seu NOx vai ser -1. Aí a gente tem aqui o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e o peróxido de sódio, ok? Sexta regra, os halogênios, lembrando que os halogênios é da família 7A, NOx deles é -1, formam compostos binários, ou seja, essas substâncias são formadas por 2 elementos químicos. E aí nós temos aqui o exemplo, família 7A. Os calcogênios, família 6A, quando for o mais eletronegativo, ou seja, ele estiver no final da fórmula, o seu NOx vai ser -2. E aí a gente tem aqui os elementos químicos da família 6A. Sétima regra, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto, tanto iônico como molecular, é sempre 0. Então, quando a gente tiver um composto com 2 ou mais elementos químicos, a gente vai precisar determinar o NOx de algum desses elementos. E aí, a soma deles vai ser sempre igual a 0. A gente vai ver aqui um exemplo, ok? Calcule o NOx do elemento químico enxofre no ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico é formado por 3 elementos químicos, hidrogênio, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, ele quer que a gente determine aqui, ó, o enxofre, ok? Então, o NOx do hidrogênio é +1, o NOx do oxigênio é -2. Então, a gente vai determinar, vai calcular, dizendo então que a soma dos NOx desses compostos é igual a 0. Então, precisamos saber que o NOx do enxofre a gente vai representar pelo X, ok? Como a gente não conhece o valor. Então, nós temos aqui, ó, como a gente determinou aqui, ó, o hidrogênio +1, de acordo com a regra. O do enxofre é o que ele quer que a gente calcule, então é X. E o oxigênio é -2 pela regrinha. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais X, mais 4 vezes -2, igual a 0. Então, fazendo a multiplicação, vai ficar 2 mais x menos 8 igual a 0.
x é igual. Como eu preciso saber o valor do x, a gente vai isolar o x e vamos jogar os números do outro lado da igualdade. Quando a gente fizer isso, a gente precisa, então, mudar o sinal. Então, era mais 8, menos 8 vai ficar mais 8. Aqui era mais 2, vai ficar menos 2. Então, x vai ficar igual a mais 6, ok? E a oitava regra é, quando a gente tiver um íon composto, a soma dos NOx vai ser igual aqui à carga do íon. Então, a gente tem aqui o exemplo. Vai ficar x, que é a quantidade que a gente não sabe, o NOx do nitrogênio, do hidrogênio mais 1, fazendo a multiplicação, a carga vai ser igual, parei, vai passar. Eu vou encerrar lá. Eu vou encerrar a oitava regra, no íon composto a soma dos NOx é igual à carga do íon. Porque vai passar. E aí eu tô falando muito rápido e não dá para entender. Até meu raciocínio bugou agora. Eu vou encerrar então nessa parte, Ana. Não vai dar. Opa. Você só faz assim, ó. Já deixa aí nesse slide. Tá. E já faz A fala e encerra. Vai passar dos 15. Só lembro do Paulo. Ô professor, só vai passar dos 15. Aliás, dos 14. Senão a Ana me pega. A senhora não sabe não, a Ana parece um doce. só. Eles falam assim, essas coisas de mim. E nem é, né, Ana? Às vezes. Pronta. Pronta. Só refaz essa Tá. altura e aí já joga pra encerrar, tá? Então vamos lá, em 5... Bom, pessoal, e a última regra, no íon composto, a somatória dos NOx é igual à carga do íon. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente introduziu os conceitos mais importantes para a gente trabalhar reações de oxirredução. A gente encerra por aqui. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!